Bem, vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o capitão Augusto, deputado federal, relator do pacote anticrime, e eu vou conversar também com a Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite, Denise. Bom, como o capitão Augusto é relator do pacote anticrime, vamos começar falando sobre isso. Já houve algumas modificações em relação à proposta original, tem todo um problema na tramitação, atrasos que não se imaginava desde o começo, que é uma proposta do ministro Sérgio Moro. Eu queria saber como é que o senhor está vendo a situação hoje. Bom, o relatório é bastante extenso, são mais de 200 folhas. Nós estamos mexendo no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, Lei de Interceptações Telefônicas, Crimes hediondos, porte de arma e uma série de outros projetos. Então, nós já esperávamos que haveria um debate muito grande pela quantidade de temas que nós estamos tratando e não podemos negar que há o fator político também que acaba influenciando bastante na votação. Também sabíamos da prioridade do governo e até mesmo do país de no primeiro semestre ser dedicado inteiramente à questão da reforma da Previdência. Então entendemos perfeitamente isso. Nós estamos concluindo os trabalhos agora, provavelmente na terça-feira ou no mais tardar na próxima semana, e devemos estar concluindo esse trabalho com os últimos 20 pontos que faltam para ser votado. Não há mais o que, digamos, discutir. Já ouvi as partes, já foi apresentado os textos substitutivos, modificativos do relatório. Alguns eu acatei, outros não teve acordo. Então, o que nos resta mesmo agora é partir para a votação. Então, por isso que daria até mesmo, na próxima terça-feira, nós já concluirmos o trabalho. Depende, obviamente, da agenda dos demais parlamentares do grupo, num pouquinho de boa vontade, de entusiasmo e priorizar esse pacote para que a gente possa estar encaminhando o quanto antes para o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Mas agora ainda são as discussões em torno de mudanças, de emendas, alterações do texto. Isso, nós já tivemos os textos que foram aprovados, textos que foram modificados e aprovados, textos rejeitados, importantes para nós, como a questão do plea bargain, até mesmo a manutenção da prisão após a condenação em segunda instância, que acabamos perdendo, mas ainda há outros temas relacionados à questão da segunda instância. Esse que foi votado referia-se ao Código Penal. Nós temos ainda, digamos, parcelas no Código de Processo Penal e na própria Lei de Execuções Penais. Então tem algumas votações ainda que provavelmente deve seguir a tendência do que foi rejeitado já no Código Penal, e restaram esses últimos 20 pontos que serão votados. Então há uma expectativa muito grande de a gente conseguir concluir o trabalho já na semana que vem. Deputada Sâmia, como é que fica a sua avaliação em relação ao que já foi discutido até agora? O projeto que foi apresentado para a Câmara nos causou preocupação, principalmente em alguns elementos, como a possibilidade de ampliar o que a gente chama de licença para matar, que é o excludente de ilicitude. Em especial o trecho que ele diz forte emoção ou excusável medo, que eu sei que é um dos objetos de discussão do próprio grupo em torno do pacote anticrime, que provavelmente vai cair. Ou então a possibilidade de ampliar a prisão já em primeira instância, porque hoje a população carcerária do Brasil já é uma das maiores do mundo e 1/3 dos nossos presos são presos provisórios. Isso é muito problemático, principalmente porque os ambientes penitenciários muitas vezes servem para aliciar pessoas para entrarem para o crime organizado, em especial aquelas que cometeram pequenos delitos ou que são considerados criminosos do tráfico de drogas, sendo que boa parte deles são pequenos comerciantes que às vezes se envolveram inicialmente e acabam se profissionalizando no crime dentro dos presídios. Por isso, eu acho que a sociedade brasileira tem que ter muita responsabilidade em rediscutir o seu Código Penal, mas nunca no sentido de aumentar a criminalização, em especial a população carcerária, ou mesmo aumentar a letalidade policial, que também é do Brasil, é uma das maiores do mundo. E aí nós temos a lei de abuso de autoridade, que o presidente vetou uma série de pontos, indo contra uma votação que foi feita pelo Congresso, tanto o Senado como a Câmara. Eu queria saber agora como é que vai ser a posição da oposição e depois de quem apoia o presidente. Você vê condições de derrubada de veto? Eu vejo, porque foi aprovado por uma ampla margem o pacote conjunto, de vetar excessos e abusos de autoridade por parte de diferentes corporações, seja corporação policial, parlamentares ou mesmo membros do judiciário. E a tendência é que o Congresso mantenha o texto que foi aprovado, principalmente para dar um recado, eu acho, nesse momento que a gente observa uma escalada autoritária ou mesmo ações por parte do governo Bolsonaro, ou mesmo o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, o governador aqui do estado, que também quis
vetar as apostilas, por exemplo, para os alunos dentro da sala de aula. Eu acho que existe um clima de escalada autoritária, de tentativa de interferência nas instituições, de cerceamento das liberdades democráticas, e eu vejo esse projeto como um recado. Na verdade, um recado para o Poder Executivo e para os seus membros que atuam no mesmo sentido. E, capitão, como é que vai ser a mobilização da base de apoio do governo em relação a isso? Bom, primeiro, eu acho que esse projeto foi apresentado num momento totalmente inoportuno, né? Jamais deveria ter sido pautado, muito menos votado e aprovado como foi esse projeto da abuso de autoridade. E, obviamente, acabou desaguando na mão do presidente da República, que ficou literalmente com a batata quente na mão, né? Ou vetava, se vetasse por completo, ia criar um grande conflito com o Congresso, e, obviamente, o Congresso tenderia a derrubar os vetos, assim porque houve uma votação por uma ampla maioria na questão da lei do abuso de autoridade, mas, no entanto, ele acabou vetando pontos importantes. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara, pedi um carinho especial para os excessos que nós aprovamos, que acaba atingindo diretamente as polícias. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a Polícia Civil. Uma coisa, obviamente, os membros do Ministério Público e Judiciário que têm mais tempo para analisar um processo, para saber se está incorrendo num abuso de autoridade ou não. Outra coisa são os policiais que, em fração de segundo, têm que decidir se agem ou não. Se agir para menos, cometem um crime de prevaricação, se agir para mais, o abuso de autoridade. E a reincidência do abuso de autoridade está sendo penalizado com a própria demissão. Então, houve um excesso também nessa parte dos policiais. E o presidente foi muito feliz atendendo os demais pedidos, em especial do ministro Sérgio Moro, de vetar pontos importantes que atingem diretamente o Ministério Público e o Judiciário na questão do combate à corrupção. Então, é um momento que nós estamos com o Congresso, com a população dizendo que basta de corrupção, e por isso mesmo não tem como a gente aprovar projetos como esse que inibe a investigação, que pune quem está investigando o próprio e combatendo a corrupção. Então foi extremamente inoportuno. O presidente fez o que pôde realmente nos votos, que somam 39 itens. Esperamos agora lá no Congresso, em especial lá na Câmara, estar trabalhando pela manutenção desses vetos. Bom, e eu queria saber, antes de encerrarmos, a posição de vocês em relação à questão da PGR e a possibilidade de troca também de comando da Polícia Federal. Eu acho que isso é muito grave. O que a gente observa do governo Bolsonaro desde o início é um excesso de intervencionismo nas instituições e uma imposição não só da sua visão de mundo, mas de colocar em todas as instituições possíveis pessoas que são ligadas ao seu grupo político. E isso não vai no sentido de combater a corrupção ou de impor uma nova moral no país, tendo em vista que os escândalos do Laranjal do PSL, por exemplo, até então não foi devidamente identificado, ou mesmo as possíveis relações da sua família com milicianos do Rio de Janeiro. A indicação de alguém que não é identificado pela própria categoria para a PGR é muito grave. Ou mesmo a mudança da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o que tudo indica, estavam abrindo um processo de investigação com pessoas ligadas ao presidente, também é muito grave. Nesse sentido também que eu disse que a votação do projeto de abuso de autoridade foi um recado importante para dizer que a sociedade e o Congresso também querem impor um limite para essa escalada autoritária. Capitão, um minuto. Bom, a questão do Procurador-Geral da República, obviamente que o presidente tem muito mais informações do que eu tenho para estar decidindo qual que seria o melhor. É uma prerrogativa dele atender a lista ou não atender. Então, primeiramente, não cabe qualquer tipo de crítica. Mas, no meu caso, né, eu acho que ele deveria ter escolhido alguém dentro da lista tríplice, até porque para evitar um novo conflito com os integrantes da Procuradoria-Geral da República. Então, devido a isso, né, para evitar novos atritos e sabendo que dentro da lista tríplice tinha ótimos nomes, né, eu teria optado por alguém da lista tríplice e não pego alguém de fora da lista. Perfeito, eu conversei aqui com o capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, relator do pacote anticrime, e com a Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Muito obrigada aos dois. Obrigada, querida. Boa noite, Laerte, Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais